Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, tudo bem? O meu desejo é que esteja tudo bem com você. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Aqui nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta, no canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Também estamos no Facebook, a TV Cidade tem página no Facebook, TV Cidade Farroupilha. Siga-nos, nos acompanhe e você vai estar sempre ligado com o que rola de importante aqui no programa Cidade Aberta. Além de tudo isso, os nossos programas também ficam registrados no YouTube. Então são 3 alternativas para você estar sempre ligado conosco. Aqui pelo canal 14, ou pelo Facebook, ou então depois acessando a nossa plataforma lá no YouTube, onde você pode ver ou rever novamente os nossos programas. O Cidade Aberta é sempre um espaço para os representantes da nossa comunidade falarem sobre os assuntos do momento, do nosso dia a dia. Hoje, na pauta do programa, nós vamos falar da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nós temos aqui em Farroupilha a presença também por meio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E para tanto, é nossa convidada nos estúdios a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negle. Pastora Paula, prazer recebê-la aqui nos estúdios, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para mim é uma alegria estar aqui com vocês hoje, também falando daquilo que é a nossa comunidade, daquilo que também nós cremos como igreja. Com certeza. E também, claro, obviamente fazemos parte dessa história, dessa cidade já há quase 100 anos. Com certeza, não restam dúvidas. Eu queria inicialmente, o primeiro assunto que eu coloco para a nossa conversa, pastora Paula, recentemente a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui em Farroupilha, ela teve o cercamento, o belo jardim, a praça com algumas árvores e a bonita igreja que faz parte desta comunidade aqui no município de Farroupilha, agora estão cercadas, estão protegidas por grades. Foi uma decisão difícil de ser tomada, pastora Paula? Foi, e eu também, assim, a comunidade como um todo não imaginava, se tinha uma imagem ou talvez uma percepção que isso iria repercutir na cidade, mas nós talvez não imaginávamos que seria tanta repercussão. Foi uma decisão complexa, foi uma decisão, assim, de anos, posso te garantir. Trabalhada, discutida refletida. Há anos. Não é de hoje que a comunidade, o templo em si, vinha sofrendo, né, por sérios atos de vandalismo. Inclusive, a igreja foi invadida várias vezes. Isso não no tempo em que eu atuo e estou aqui em Farroupilha, mas alguns anos antes. E isso foi, assim, trazendo à comunidade uma reflexão, né? Sim. Também no sentido de que nós fazemos parte dessa cidade já há muitos anos, né? O templo esse ano completa 96 anos. 96 anos. Rumo ao centenário do templo em Farroupilha, isso. Né? A comunidade, ela já tem 100 anos, né? Em si, da sua formação. E sempre se questionou por que a cidade, o município como um todo, não abraçou esse espaço ali que nós tínhamos, né, como público, mas que sempre foi privado. Acho que talvez isso não era de conhecimento do público em geral, dos munícipes, né, que toda aquela esquina pertence à Igreja Luterana há muitos anos. Sim. Então, foi discutido muito esse assunto do que a gente poderia fazer para que as pessoas continuassem usando aquele espaço, sentando, trazendo suas crianças, né, como acontecia. Colocamos cartazes, colocamos placas. Quando o templo comemorou seus 90 anos, todo o entorno foi revitalizado. Eu não peguei essa parte, né? Inclusive com a plantação de flores. Exato. E jardins. Era uma campanha barranco, muito bonita, né? Isso, ao invés de depredar, veja flores. Foi tudo realmente feito muito bonito. As fotos, né, daquela comemoração, daquele aniversário são muito bonitas. Era um barranco, né, com grama. Sim. Então era difícil o acesso da comunidade nos dias de celebração, quando chovia, no inverno também. Então se arrecadou fundos, se fez a revitalização, e isso foi entregue então à comunidade no evento dos 90 anos do templo. E depois dali, acho que mais ou menos um ano depois, os bancos já perderam os seus encostos, a igreja foi pichada pelo menos umas 10 vezes. 10 vezes. Foi tentado limpar, foi pintado de novo.
E isso foi sucedendo várias ações, né? E nós publicamos isso publicamente no Facebook. E houve também uma grande repercussão, mas nós não tivemos nenhum apoio nesse sentido da comunidade em si nos ajudando a cuidar daquele espaço. Nós lamentamos muito, né, sobre essa atitude que foi tomada no ano passado, no evento da Assembleia da Comunidade, que acontece uma vez ao ano. Que optou pelo cercamento. E ali um membro da comunidade, inclusive, trouxe esse assunto em pauta. E a diretoria se ocupou disso. A comunidade é pequena, nós não temos assim tantas famílias aqui na cidade, mas então a partir daquele momento se começou uma captação de recursos, né, com os nossos eventos, enfim, também doações de membros, muito importante também. E a partir disso nós chegamos a esse ano então com o cercamento da nossa praça, antiga praça, que hoje nós denominamos então como Jardim do Templo. O Jardim do Templo, sim. E é um lugar muito bonito, ainda mas enfim, sim, claro que as grades acabam tirando, né, pastora Paulo, um pouco daquela beleza do lugar com a revitalização do templo, depois da comemoração dos 90 anos da construção da igreja. Enfim, tinha ficado um lugar muito bonito, mas eu mesmo presenciava os bancos revirados ou quebrados, a igreja constantemente pichada, lixo sendo jogado aí. E ocorreram fatos, tem pessoas que têm visto até cenas de sexualidade terem acontecido ali. Então, quer dizer, me parece que se chegou ao extremo da situação, né? Realmente. E também a questão da drogadição, né? É verdade, verdade. A igreja, ela é de frente para a rua, mas ao lado tem a salinha onde nós fazemos nossas reuniões e encontros. E ali realmente não é um lugar que você tem acesso visual da rua pelo desnível, né? Então ali à noite ficava realmente muito absurdo e propício, inclusive durante o dia. Né? Então isso estava também atrapalhando as nossas celebrações, os nossos encontros, a gente não tinha mais segurança para fazer isso. À luz do dia, muitas vezes, né, especialmente com as senhoras que se reúnem todas as quartas-feiras, às 15 horas lá no templo, e também toda a preparação para as nossas celebrações aos sábados e domingos, onde a diretoria tinha que chegar, então, trazer todo o equipamento de lavagem, né, toda a entrada da igreja, baldes, panos, enfim, vassouras, tudo que você imaginar. Então, além de ser muitas vezes um espaço usado para drogadição, também era um banheiro público, né? Sim. Então isso foi somatizando e nós lamentamos por isso realmente, porque sabemos que algumas pessoas não traziam os seus animais para defecarem na praça. Sabemos que muitas pessoas usavam esse espaço para o seu lazer, para convivência, mas uma outra grande parte fazia tudo isso, e isso realmente nos fez com que chegássemos a esse ponto, né? Certo. Talvez teria ocorrido, pastora, teria se trabalhado junto ao próprio poder público também, que desse um suporte, que colaborasse, enfim, alguma questão de vigilância. Os membros da comunidade chegaram a interpelar ao poder público? Sim, várias vezes. Muitas vezes, e também o poder público nos sugeriu que, como era uma propriedade particular, que nós então cercássemos e protegêssemos nós o que era nosso. Então, isso tudo foi somatizando e a gente não teve, nós não tínhamos e não teríamos condições financeiras de manter um guarda ou um circuito de câmeras. Sim. Né, para monitorar. Inclusive a gente não teria uma pessoa que ficaria cuidando disso, né, porque não importa, e também não adianta nós termos lá câmeras, né, se você não tem alguém que fica, né, monitorando e cuidando disso. Sim. Era para a paróquia, para a comunidade era impossível essa situação, né? Então teve que ser na parte, como a gente diz, mais dolorida, assim, não é do ponto de vista acho que mais do ponto de vista do coração, da moralidade, né? Porque se tomar uma decisão de cercar um espaço tão precioso, tão bonito, como é o pátio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui em Farroupilha, eu imagino, pastora, não deve ter sido fácil. Nada agradável para uma pastora, nada agradável para os integrantes dessa comunidade também, né? Realmente é a questão também dos valores das pessoas, né? Aquilo que não me pertence, eu não preciso zelar, eu não preciso fazer nenhum esforço para ter algum tipo de cuidado, né? Isso a gente vê não só com aquele espaço da igreja, mas também as vias públicas, né?
a capacidade que as pessoas têm de colocar o seu lixo na rua, a sua bituca do cigarro na rua, né, e não carregar ela consigo e ir até a próxima lixeira, né, por exemplo. Isso são questões que a gente aprende em casa, né? São questões de assim, educação. De educação pública, eu diria, né? Então eu acho que mais do que nunca nós precisamos resgatar essa conversa, né? Se nós não estamos falando sobre isso, eu acho que então essa é a questão que nos falta e nós talvez estamos também pecando sobre isso. A pergunta que a gente se faz, né? Será que essas pessoas que têm essas atitudes que não são abonadas por uma atitude de educação, de respeito, de jogar lixo no chão em qualquer lugar, de desprezo com a coisa pública, eu pergunto, né? Será que essas pessoas têm esse mesmo comportamento em casa? É uma grande indagação questão, que fica né? no ar, né? É uma indagação. E, inclusive, toda a revitalização que a gente fez no Jardim também foi em função da celebração do jubileu dos 500 anos da Reforma. Né? Então, se planejou muito, isso não foi assim de uma hora para outra, né, que nós fizemos isso. No Jardim foi, então, formada a Rosa de Lutero, que é um dos nossos símbolos, né, do luteranismo, não só no Brasil, mas no mundo. Que simboliza aquilo que nós cremos, né? Então, nas cores, no modelo, nos moldes que foram plantadas e colocadas, né? Aquele mini jardim, então vamos dizer assim. E nós nos perguntamos, vamos fazer tudo isso, mas por quanto tempo vai durar? As flores vão permanecer ali? Porque até isso acontecia, né? Então, você arrancava lá e levava então para o seu próprio jardim. São questões assim muito pequenas, né, mas que foram então se somatizando e nós lamentamos realmente chegar a esse ponto, mas não houve outra alternativa. Não houve, infelizmente. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negle, que hoje está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Na retomada nós vamos falar também sobre as principais ações, enfim, dar uma olhada no calendário da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, aqui a comunidade de Farroupilha, que vem pela frente até o final do ano também. Enfim, fiquem conosco, a gente volta já no Cidade Aberta da nossa TV Cidade. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, né? Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, né? Anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, né? Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, né? Temos que nos alimentar para acordar assim. Essa história de jejum volta a falar do individualismo, né? Então, eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa. Crianças, idosos, nós adultos, precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, né? Não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo. Tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio-dia sem precisar um lanche. Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos, né? Lembrem a regrinha, desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte, ok? Dica outra, a hora do almoço,
lembrem, 5 cores no prato, bem variadinhos, nada de frituras. A fritura vai virar lá eventualmente uma festinha. Né? Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, né? Não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pêssego se precisar, um chocolatinho 70% de cacau, vou dizer que começaremos a tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar às 3, mas não tem fome, então não precisa comer também se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas, né? Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade, ok? Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às 6, janto às 8, termino o trabalho às 10, que horas que eu janto? Né? Depende do que você faz. Né? Às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8h30, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok? Tem fome 6 horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco, coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, né? Para às 8 horas fazer uma janta mais leve. Né? Lembrem que também nós vamos repousar, né? Praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona. Então, nessa hora, vamos fazer um saladão. O tempo, acredito que está melhorando, né? Apetece comer mais umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinhar um brócolis. E isso acrescente uma proteína. Um ovinho mexido, né? Acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, né? Evita um pouco à noite de comer massas, pães, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito. Né? Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então, cuidem muito esse comer noturno. Né? Se um dia for por um aniversário, for por uma pizzaria, isso não tem problema. Mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, né? Quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água. Né? E essas são as dicas, acho, as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Van Mórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica de hoje é optar por locais que ofereçam alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não causam danos à saúde do consumidor. A prática segura de manipulação de alimentos é uma boa defesa contra as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento das noções básicas de manipulação dos alimentos não é somente uma necessidade, é uma obrigação que deve fazer parte, inclusive, dos preceitos de educação da população e de orientação para os nossos filhos, pois trata-se de uma questão de saúde pública.
Então, esta é a dica. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados. Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Voltando com o programa Cidade Aberta, aqui canal 14, a TV Cidade, a TV de Farroupilha. Também estamos no Facebook, olha aí o endereço, TV Cidade Farroupilha. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook também. Ele é transmitido diretamente e depois fica registrado no Facebook, bem como também fica registrado junto ao YouTube. São as oportunidades pelas quais você pode estar conectado e conferindo o que rola aqui no nosso canal 14, na TV Cidade. É nossa convidada hoje a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negli, que está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Pastora Paula, falando um pouquinho também em termos de atividades, a gente sabe que todo ano ele é muito movimentado também para a Igreja Luterana, enfim, para a comunidade. O que a gente pode destacar agora já nesses últimos 3 meses do ano de 2017? Tem muitas atividades ainda acontecendo, programadas para acontecer? Sim, o ano realmente passa muito rápido. Voando. Nós nem percebemos, mas nós estamos em outubro, né? Muitas coisas já foram feitas nesse ano, muitas atividades. A nossa paróquia, ela é grande, né? Eu atendo, então, são 3 municípios, 3 sedes, aqui em Farroupilha, Bento Gonçalves e Veranópolis, mas a nossa paróquia abrange todos os municípios do entorno até o Paraí. Então, todas as atividades, elas são cronometradas, vamos dizer assim, num cronograma que é estabelecido e organizado pela diretoria nos finais do ano e a partir disso é montado um calendário de atividades que se desenvolve durante o ano. Esse ano se planeja o ano que vem. Exato, exatamente. Nesse mês e a partir de janeiro desse ano, nós estamos em festa, diria assim. Nós celebramos esse ano os 500 anos da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, no mundo. Então, a partir do ano passado, em outubro, com uma grande celebração ecumênica na Suécia, em Lund, o Papa, né, Francisco, junto com o arcebispo nosso luterano, então deu o ponto de partida das celebrações, então rumo aos 500 anos. Então, nós agora, nesse mês, que é o mês então dos 500 anos, o mês do jubileu... É o mês de outubro, é o mês dos 500 sim, anos? Sim, exatamente. O dia 31 de outubro, marca o dia da Reforma, o dia em que Martim Lutero pregou na igreja em Wittenberg as suas 95 teses, e a partir dali, então, começou a existir então, a igreja luterana no mundo. Né? E isso, então, fazem 500 anos, né? 1517, 2017. E nesse mês, então, nós estamos com um vasto calendário, incluindo algumas celebrações ecumênicas aqui na cidade, em Bento Gonçalves e também em Veranópolis. Inclusive, agora, domingo à noite, às 19 horas, na Igreja Matriz, aqui no centro, nós celebraremos, Padre Paulo e eu, então, uma celebração, mais uma, né, celebração ecumênica juntos, onde oficialmente a comunidade luterana convida a comunidade católica da cidade para celebrarem conosco. Que bonito esse gesto. Exato. Né? No dia 31 de outubro, às 20 horas, no nosso centro comunitário. Uma vez que a nossa igreja ela é pequena, né? Cabem ali, no máximo, 95 pessoas muito bem acomodadas. Então, nossas celebrações maiores acontecem no nosso centro comunitário. O salão comunitário, o centro Exato, comunitário, ali no Largo Carlos Feta. Exato. Né? Muito bonito o espaço lá. Exato. Muita gratidão por isso também.
Foi um espaço também muito construído com muito zelo, com muita dedicação da nossa comunidade, e agora também serve aí, né, para o município também utilizar. Então, nós estamos celebrando, né, nas nossas comunidades os 500 anos, com várias celebrações e também palestras. Na semana passada aconteceu uma na Igreja Católica aqui, junto com os cursilistas, onde também falava sobre a reforma luterana, com os escoteiros, enfim. Então, toda semana, assim, tem uma programação em especial junto, vinculando os 500 anos da reforma. Eu tenho visto uma boa proximidade, pastora Paula, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a comunidade aqui de Farroupilha, com a Igreja Católica, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. E aqui eu quero cumprimentar o padre Paulo Gaspareto, Paulo Roque Gaspareto, que também é frequentador e frequentemente está aqui no programa, na programação da TV Cidade, pela capacidade. Eu acho que o Padre Paulo também abre muito as portas. De outro lado tem a pastora Paula também muito receptiva. Eu acho que nesse sentido, né, é bonito, por isso que eu disse assim, que atitude bonita, a comunidade luterana convidando a comunidade católica a participar desse especial, desse momento, dessa celebração dos 500 anos da reforma implantada por Martinho Lutero. Eu acho que isso é muito bonito. Parabéns pela capacidade de vocês de dialogarem, de trabalharem conjuntamente. Isso também é motivo de muita gratidão para nós, comunidade. Nós temos realmente uma proximidade com a Igreja Católica. Nós temos, obviamente, confessionalidades diferentes a partir da reforma, mas eu sempre digo que quando existe o respeito, existe também o ecumenismo, que é o que nos envolve, né? E nós somos igrejas co-irmãs. Nós reconhecemos uma a outra o batismo, inclusive. Nós temos muita tranquilidade em celebrar em conjunto. E isso também, por curiosidade, foi um dos meus primeiros compromissos aqui em Farroupilha, há 4 anos atrás, de marcar um encontro, então, com o Padre Paulo, onde nós nos conhecemos. E eu, então, me apresentei como a nova pastora, né, da Igreja Luterana aqui de Farroupilha, e também dizendo, olha, então, a partir de hoje a gente pode também ter um diálogo, a gente está aberto a celebrar em conjunto, e a partir diálogo daí... interreligioso, exato, é bonito isso. Exato. Não seria interreligioso, mas seria realmente ecumênico, né? Interreligioso é quando envolve... seria maior, né? Exato. Certeza. E a partir daí nós começamos a conversar e também celebramos na Igreja Matriz já várias celebrações, com uma caminhada luminosa que vai se repetir esse ano. Então, mais ou menos no ano acontecem pelo menos 2 ou 3 celebrações já denominadas no início da Quaresma. Ecumênicas. Sim, no início da Quaresma e depois no início do Advento e, eventualmente, quando surge a oportunidade, né? Então, existe essa tranquilidade, esse respeito mútuo, né, pelas igrejas. Eu acho que isso soma muito, né? Porque nós temos aí muito a construir em conjunto, muito a falar sobre esse evangelho que nos une, a falar sobre esse Deus que nos dá a sua graça e também mantém a nossa fé, né? Afinal de contas, o nosso Deus é o mesmo Deus e nós, a partir disso, testemunhamos, né? Então, como igreja, nós somos, né, parte disso tudo e também fazemos em conjunto essa missão. Além dessa celebração, desta caminhada bonita, comemorando, celebrando, enfim, os 500 anos da reforma implantada por Martinho Lutero, dia 31 de outubro, aqui em Farroupilha, algo mais que a gente possa destacar até o final do ano, pastora Paula? A partir disso, da reforma, todo o nosso calendário foi feito em cima disso, afinal, 500 anos não se repetem assim tão rapidamente. Né? E o nosso tema do ano, inclusive, é Igreja Sempre em Reforma, Alegres Jubilai. Então, em cima desse tema, nós... Fala um pouquinho sobre o tema. O tema do ano é o tema da igreja, assim como a Igreja Católica também tem o seu tema, né? Sim. E esse tema é estipulado pela direção da nossa igreja no concílio. E esse tema, então, perpassa todas as nossas atividades durante o ano. A partir disso, Alegres Jubilai, né? Lembra que nós, então, estamos em júbilo pela história que aconteceu a partir da reforma, e a Igreja Sempre em Reforma nos lembra que a reforma aconteceu há 500 anos, mas isso não significa que nós estamos estagnados, estáticos, e que nós precisamos sempre ir reformando, transformando aquilo que como igreja ainda nós não chegamos. Inclusive isso aqui que acontece hoje é um fato histórico. Talvez seja a primeira vez que a Igreja Luterana aqui em Farroupilha apareça na TV. Né? Então, isso também é um aprendizado e é um desafio para nós de utilizarmos os meios... Essas ferramentas. Exato, os meios de comunicação
rádio, TV, Jornal, internet, sim. jornal, para divulgarmos mais as nossas ações, porque talvez até que nós chegássemos a celebrar em conjunto ecumenicamente, nós estávamos talvez muito quietinhos, né? Muito fechadinhos ali, isolados, sem dar a cara, né? Entre aspas, me perdoe a palavra, sem dar, né? Realmente mostrar quem nós somos, né? Para a sociedade, inclusive farroupilhense. Com certeza. Acho que é bastante oportuno, né, pastora Paula, porque mostra também assim, eu fico muito feliz com isso. Eu sempre digo assim, faço a comparação, eu respeito todos os credos religiosos. Quem é seguidor de tal religião, de outra religião, cada um deve escolher o caminho que acha melhor. Eu sempre digo, são muitos os caminhos que levam a Deus. Eu faço um comparativo. Se você está em qualquer ponto do interior do município de Farroupilha, quantos meios você tem para chegar até o centro de Farroupilha? Daqui a pouco tem 3, 4, 5, 6 rotas, 5, 6 caminhos. Daqui a pouco uns mais difíceis, outros mais suaves. Cada um escolhe. Os caminhos que levam a Deus são vários. Cada um escolhe o caminho que acha que vai ser feliz fazendo aquele caminho. Acho que é por aí, né? Exatamente. E também eu creio que cada pessoa, cada ser humano tem o seu momento. Né? E esse momento é reservado para essa pessoa. E Deus também nos alcança e vem ao nosso encontro em diversos momentos da nossa vida. Não só quando a gente está alegre, celebrando, comemorando, mas muitas vezes também nas nossas tristezas, nos nossos medos, né? Nos nossos desafetos. E talvez ali seja o momento em que nós nos seguramos e nos agarramos na nossa fé e nessa confiança em Deus. Minha mãe sempre dizia, desde muito criança, eu ouvi isso, que existem 2 caminhos para encontrar Deus e a fé, pelo amor ou pela dor, né? Simbolizando um pouquinho, né? Sim. Porque são os 2 caminhos realmente, né? Se você está alegre, você de repente agradece. Se você está precisando de um auxílio, de um apoio, você pede, intercede por ele. Então, o tempo, a minha caminhada pastoral tem me mostrado que realmente são esses 2 caminhos que fazem com que a gente se aproxime da fé, muitas vezes, né? Pela gratidão, obviamente, isso não é uma regra, né? Preciso deixar claro isso também, né? Não é uma regra, mas são realmente 2 caminhos. Eu costumo dizer assim, muito difícil, diante dos problemas, muito difícil acreditando em Deus, muito pior não acreditando em Deus. Não que nós tenhamos um Deus que venha e num estalar de dedos resolva todos os nossos problemas, não é isso. Mas eu acredito que a nossa fé, ela nos dá consistência, ela nos dá esperança, ela nos move, ela nos torna um pouco mais fortes. Claro que nós temos que testemunhar, viver esta fé. É bonito dizer, é fácil dizer, eu acredito. Tá, é fácil dizer eu acredito, mas qual é o testemunho que você dá, que você acredita? É ali que está o significado, né? Não é o faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Eu creio que a palavra de Deus, ela tem muito a nos desafiar. E a partir do momento em que ela não nos desafia, é talvez porque a gente não está ouvindo direito, né? Porque a partir do momento que a fé me estabiliza e me coloca numa posição cômoda, eu preciso me preocupar. Porque a partir disso eu não estou transformando nada no meu ser, na minha vida, nas minhas atitudes e muito menos transformando a minha realidade. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é amor, mas também é aquela cutucadinha básica que a gente precisa para dar muitas vezes um giro, uma meia volta, uma volta inteira e ter uma outra visão da situação em que a gente se encontra e talvez da situação do nosso entorno. Porque aí sim a gente faz a diferença. Com certeza. Pastora Paula, continue conosco. Nós vamos agora ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Estamos encerrando esta primeira edição do programa de hoje, aqui pelo canal 14. Nós voltaremos com a segunda edição, ainda conversando com a pastora Paula Negli, que é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Atende a comunidade aqui de Farroupilha, do centro de Farroupilha também. E nós vamos falar sobre muitos assuntos na segunda edição do Cidade Aberta também. Fiquem conosco aqui na TV Cidade, você fica ligado na nossa programação gerada, feita toda a partir do município de Farroupilha. E a gente volta então ao longo da programação com a segunda edição do programa, tratando mais assuntos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com a presença da pastora Paula Negli, hoje aqui nos nossos estúdios. Fiquem conosco, a gente se encontra daqui a pouco.